Olá, livres pensadores. Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz e houve luz. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E disse Deus: haja luz e houve luz. Simples assim, somos extensão da fonte criadora, luz emanada do divino Criador. Fomos criados em puro amor, em pura energia sagrada divina. Quer queiramos ou não, aceitemos ou não, isso é a mais pura realidade sobre nós. Extensão da fonte criadora. Quando eu estou em alinhamento com o Criador, ou seja, quando eu entendo tudo o que está dito nesses provérbios, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se eu penso constantemente que eu sou um ser amado, querido e abençoado, esse ser amado, querido e abençoado se reflete na minha vida. Os meus decretos, Deus disse, haja luz. Eu sou luz emanada de Deus. E quando eu tenho respeito e coerência por tudo que eu falo, penso e sinto, quando eu digo, uso as minhas palavras, uso o meu verbo para acrescer, abençoar, somar, multiplicar na minha vida e na vida de todos os meus ao meu redor, bênçãos se dão na minha vida. A colheita é certa. Está claro, está na Bíblia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Assim como você pensa em seu coração, assim você é. Quantas milhões de vezes você já ouviu isso? E quantas milhões de vezes entrou por um ouvido e sai pelo outro? Porque não ancorou essa energia em você. Como não acontecia nada na minha vida, por mais belíssimos conhecimentos que eu tivesse alçado, tido a oportunidade de ter tido aquele conhecimento. Entre mim e eles havia uma barreira. E a barreira foi totalmente destruída a partir da prática do Ho'oponopono. As 4 frases de Morna Simeona quebraram essa barreira. E as coisas começaram a se dar na minha vida. Depois veio Gotas de Orvalho. Gotas de Orvalho, a simplicidade inacreditável de Gotas de Orvalho e a prática extraordinária de Gotas de Orvalho. Incrivelmente, eu já dei todos os nomes para gotas. Já dei. A ferramenta super poderosa. Enfim, já dei um presente divino, já dei todos os nomes. Mas, recentemente eu vi um history no YouTube. History não. Shorts no YouTube. E o Dr. Hugh foi entrevistado por uma jornalista americana e perguntou para ele o que significava Gotas de Orvalho. E ele, rapidamente, na entrada de uma palestra, disse, graça divina. E entrou para a palestra, ela deu um sorriso e terminou. Foi breve. Mas graça divina. E quantas pessoas já tiveram a oportunidade de dizer coisas extraordinárias sobre a prática de Gotas de Orvalho em suas experiências para mim, deixando editados aqui no YouTube e lá no Instagram para mim também. Uma antiga inscrita aqui do canal, ela ensinou a filha dela de 10 anos a toda vez que ela entra na aula, a bater com lápis com borracha no materialzinho escolar dela, antes de abrir os livros, discretamente. Ela assim, filha, discretamente, ninguém precisa saber que você está fazendo isso. No seu caderninho, nos caderninhos dela, e a filhinha adora essa prática. Na provinha, quando a professora dá, Gotas de Orvalho, toda vez antes dela estudar, Gotas de Orvalho, quando ela está fazendo lição de casa com a mãe, Gotas de Orvalho no caderninho dela, e ela assim, Vânia, se você precisa de ver a alegria da minha filha, quando ela vai estudar comigo. E ela, mãe, com Gotas de Orvalho eu fico mais inteligente, eu presto mais atenção na aula. A simplicidade, a alegria de Gotas de Orvalho no coraçãozinho daquela criança tão amada por aquela mãe que ensinou a bater com lapisinho, com borracha, Gotas de Orvalho. Assim, filhinha, você não precisa dizer nada, somente silêncio, silêncio. Bate com lapisinho, com borracha, discretamente. Não conseguiu bater o lápis com a borracha, minha filhinha? Não tem problema. Só pensa na sua cabecinha. Gotas de Orvalho, Gotas de Orvalho, Gotas de Orvalho na sua aula. E tá tudo bem, filhinha. Tá tudo bem. Faça sempre isso que você só vai ser feliz na sua vida. E a filhinha dela faz. Ela se vê, as notas dela são excelentes. Ela aprende com muita facilidade. E essa mãe tá muito feliz.
É sobre essa simplicidade, sobre essa graça divina, benevolente, que nós temos a oportunidade de fazer no nosso dia a dia, em qualquer horário. Indo para o trabalho, dentro do nosso dia de trabalho. Muitas pessoas têm tido bênçãos extraordinárias em suas vidas. Ouvindo 1 hora de limpeza de memórias, que eu deixei aqui disponível para vocês, somente de gotas, eu deixei 1 hora de limpeza de memórias, de gotas com as 4 frases de Morna Simeona, enfim, inúmeras orações aqui no canal, todas elas têm gotas de orvalho, e as outras que não têm gotas, têm as duas frases de Morna Simeona, sou grato, te amo, é sempre assim, é sempre assim. Para quê? Para que a nossa vida flua na ordem de vida, simplesmente na graça divina para o nosso bem, para o bem de todos os envolvidos. Unifica as suas práticas à prática de gotas de orvalho. Unifica as suas práticas. Gotas de orvalho, lápis com borracha, tem o mesmo poder de limpeza de memórias, e todas as outras ferramentas do Ho'oponopono têm o mesmo poder de limpeza de memórias que as 4 frases originais de Morna Simeona. Sobre essa grandiosidade toda, essa graça divina ao nosso dispor. Quando a gente diz gotas de orvalho, o divino já sabe. Ele transmuta tudo o que está em nosso subconsciente na mais pura luz. É como se um sol instalasse dentro do nosso subconsciente, no nosso dia a dia. E a nossa vida vai fluindo. Muitas pessoas têm bênçãos extraordinárias no seu dia a dia. Por quê? Porque ousaram fazer diferente e se permitiram a prática. Convido você a se permitir também. Aqui no canal tem inúmeros vídeos que eu falo sobre conhecimento metafísico como um todo, associado à prática do Ho'oponopono. Inúmeros vídeos sobre gotas. Eu acho que a maioria dos vídeos que eu tenho aqui no canal é sobre gotas, né, gente? Vocês que me assistem, né? Digam para mim, não é? É sobre isso. Tudo sobre mim. Na descrição de cada vídeo. Sobre a consultoria, gente, vou fazer aqui vou falar para vocês algo que está acontecendo. A minha agenda está sempre lotada. E muitas pessoas não têm como, por conta do seu envolvimento do trabalho, não tem como ser atendido de dia por mim. De segunda a sexta normalmente. Então já faz tempo que eu já disse aqui para vocês que sábado e domingo não, sábado a janela está aberta. Um só atendimento de manhã e um só à tarde, no sábado. E à noite, gente, devido a essa demanda de pessoas que durante o dia não tem como eu abrir. Antigamente era só terça-feira, mas hoje em dia eu abro precedentes para as pessoas que não têm horário para a parte noturna. Então, fica atenta ao meu grupo do WhatsApp, se você quiser entrar lá. Lá nós trocamos experiências do dia a dia, mensagens, como todos, como eu chamo os corações, que estão ali reunidos. E você pode ir lá nesse grupo e dizer: Vani, eu quero uma consultoria com você, e a gente agenda. E previamente é 1h30 de consultoria, tá? Muitas pessoas agendam por lá, outras agendam pelo Instagram, enfim. Tanto faz, você pode me procurar nesses 2 lugares sobre a consultoria. Meus cursos. Sobre os meus cursos, gente, sempre foram vitalícios, tá? E todas essas limpezas de memórias de 1 hora, todas as orações que eu tenho lá no curso são sem intervalos de anúncios, enfim. A grande maioria das minhas orações estão todas lá. Um grande beijo para você. Divino Criador, limpe em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. E assim é. Divino Criador, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata. Te amo. Te amo. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Eu envolvo todos vocês e todos os seus mundos nas luzes do arco-íris. Um grande beijo.